Agora eu vou continuar a correção da página 12 do CA, volume 1, oitavo ano. Vou começar daqui. Então, vocês têm que ler. Eu já tinha passado essa lição, então eu tô corrigindo. Eu não vou ler, senão fica o áudio fica muito alto, muito longo. Então, vocês tinham que ler o texto 1, Ser Tatuador é, a opinião de Teófilo de Lima Neto. Ele é um tatuador, então ele fala: ser tatuador é interpretar sonhos e fazer destes sonhos uma arte. Então, para ele, é uma arte, ele tem satisfação de fazer o trabalho dele. O texto 2, eu sempre fui movida pela arte. Já é um depoimento, uma opinião da Gleiciane, que ela gosta de tatuar o corpo. Então, é a opinião já, tipo assim, uma cliente de um tatuador, certo? Então, para ela, ó, ela fez a foto de um origami de borboleta e faz referência a uma poesia preferida dela. Para ela também, a tatuagem é uma arte. Agora a primeira pergunta. Que pessoas do discurso, pessoa verbal, primeira, segunda, terceira, predomina em cada uma delas? Primeira pessoa, eu falo, tu falas, eu. Segunda pessoa, tu. E terceira pessoa, ele. Quer dizer, a pessoa está contando a história, mas não está envolvida na história, certo? Então, vamos ver. A resposta é primeira pessoa, eu. Eu vou provar como, ó lá. A maior parte do texto, ó. Transmito, eu transmito, tal. A maioria das tatuagens que faço, eu faço. Minha ferramenta principal, ó. Minha. Certo? Então, eu provei que é a primeira pessoa. 2, da página 13. A predominância da pessoa do discurso pode ser justificada pela organização e finalidade da linguagem do gênero. Que gênero é esse? É um gênero, é uma argumentação, um artigo de opinião. Ele está dando a opinião dele, seria nem bem um artigo, ele está dando o ponto de vista dele. Então, se é o ponto de vista do autor, sim, tem que ser na primeira pessoa, eu, para poder dar o ponto de vista. Sim, aqui vai dar uma opinião, ele vai dar uma opinião. Se tem que dar opinião, tem que ser no eu, primeira pessoa. No texto 1, olha lá, o artista, como enunciador se manifesta em relação à prática da tatuagem. Ele acha que a tatuagem é uma arte, é uma arte, um trabalho do tatuador. Se você respondeu assim ou parecido, tá certo. No texto 2, como essa manifestação se dá? A que a tatuagem é comparada? É uma arte, também é uma arte, em sua tatuagem no corpo, e ela compara ao origami, né? É um origami de borboleta e faz referência à poesia que ela mais gosta, uma das poesias preferidas dela, que se chama Origami. Então, ela faz a tatuagem dela, se refere, esqueci de escrever aqui, a tatuagem dela se refere à poesia que ela mais gosta, Origami. Agora eu vou para a correção da página 14 do CA. Aí tem esse texto 3, que é uma mistura de texto visual e verbal. Tem palavras, então tem imagens e tem palavras. No texto 3, o enunciador constrói um jogo de palavras que produz certo efeito de musicalidade próprio da linguagem poética. Qual é esse jogo de palavras? É rimas. Ó, hidrocor com tatuador, rima. Então, isso é um jogo de palavras muito usado na poesia. 2. Que relações se estabelecem entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Ele se complementa, né? Ele pintou uma tatuagem e fez referência a quem faz tatuagem. O tatuador faz a tatuagem, então ele pintou uma tatuagem com canetinha. É uma tatuagem e a canetinha. Eu, no meu tempo, chamava caneta hidrocor de canetinha. Levante hipóteses porque a palavra hidrocor foi representada com diferentes cores no enunciado. Porque se refere às canetinhas hidrocor, tem várias cores, né? Diferentemente do texto 1 e 2, qual é o ponto de vista do enunciador do texto 3 em prática da tatuagem? Como você chegou a essa análise? Eu entendi que se você usa canetinha hidrocor, você pode apagar, né?
O jovem ainda não está bem firme, ele pode fazer a tatuagem e se arrepender. Então, ele fala, para que marcar o corpo? Eu entendo o que ele quis dizer. Para que marcar o corpo e se arrepender com a caneta? Dá para apagar e se divertir. Eu falo que até hoje eu ainda brinco de fazer tatuagem com a minha filha. A gente pega caneta hidrocor, que dá para lavar depois. Quem é o público-alvo do enunciado do texto 3? Jovens. Jovens que ainda não têm maturidade, adolescentes, jovens e adolescentes, que não têm maturidade ainda para fazer uma marcação no corpo para sempre, que é a tatuagem. Qual é o produto divulgado? É a caneta hidrocor, que pode ser usada para fazer a tatuagem nos jovens indecisos.